Confira hoje no Circle News. Nova startup promete revolucionar aprendizado de máquina e IA após levantar bilhões de dólares. Tentativa de acordo entre Elon Musk e líderes da OpenAI às vésperas de julgamento. Estimativas chegam a 2 bilhões de dólares gerados em redes sociais em 2025. Confira isso e muito mais. Hoje no Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Circle News. Comigo hoje estão aqui Thalita Esser, Senior Data Engineer na Artefact. Tudo bem, Thalita? Oi. Prazer estar aqui mais uma vez. Boa. Também o Ciro Paiva, Senior Data Scientist. Tudo bom, Cirão? Prazer Tudo ter maravilhoso. você aqui. Prazer é todo meu. Boa. E o nosso querido Léo Cândido, AI First Transformation Manager na Artefact. Tudo bom, Léo? Tudo beleza? Prazer estar aqui de novo para a gente bater aquele papo legal sobre inteligência artificial. Boa. Eu sou Vitor Pontello, host e diretor na Artefact. E já começando com os temas de hoje, temos aqui nova startup liderada pelo ex-pesquisador do Google, levanta bilhões de dólares para revolucionar o aprendizado de máquina. Bem legal isso, né? Eu acho legal esse tipo de notícia, acho que principalmente porque a gente sabe que os modelos de IA atuais, eles têm as limitações, né? Que a gente sabe, a gente já conhece quais são muito baseados, né? Eles vão sempre entregar resultados ali que estão, de alguma forma, são variações de coisas que já foram ensinadas ali, mas a gente não está descobrindo coisas novas a partir disso, né? A gente está criando variações, basicamente, né? E existem alguns setores que, principalmente, eu acho que na ciência, eu acredito, que seria onde a gente teria maiores ganhos ali, descobrindo novas medicações, novos compostos químicos. Acho que muitos problemas vão começar a ser resolvidos a partir desse tipo de novidade que pode surgir a partir de uma startup como essa, né? Então, sempre que eu vejo uma notícia assim, falo, pô, alguém está investindo para fazer algo além do óbvio que todo mundo está fazendo ali, eu já olho ali com bons olhos, né? Eu só ia comentar que também tem grandes players por trás aí dessa startup, né? Como o Google e a NVIDIA dando um suporte. E aí, né, eles colocam como um super aprendiz e até tendo uma visão, né, um pouco mais de futuro, imaginar um cenário em que os agentes aprendam sozinhos a ter esse ambiente simulado, então passar a ter um pouco mais de autonomia para esse treinamento de aprendizagem por reforço. Nossa, tipo, é algo bem fora da curva. Sim, pô, eu sou um grande fã dessa abordagem do aprendizado por reforço, como a Thalita falou aqui. Essa ideia das IAs que aprendem sem dados humanos, só para contextualizar a nossa plateia também, é algo muito antigo já. Hoje em dia ele tem muita aplicação numa área que me interessa bastante, que é a área de jogos. Então, inclusive o David Silver, ele passou mais de 10 anos lá na Google DeepMind, e lá eles fizeram o AlphaZero, que era o modelo que fizeram para fazer o AlphaGo, que ganhou do campeão mundial de Go, e o de xadrez também. Tem inclusive um documentário no YouTube para quem quiser ver, é muito legal, chama AlphaGo. Mas por que eu acho legal? Por dois pontos principais. O primeiro, quando a gente não treina com dados humanos, a gente faz uma IA que ela aprende sem os vieses humanos também. Então, no caso dos jogos aqui, do Go, do xadrez, enfim, esse tipo de jogo, eles estabelecem um sistema onde você tem recompensas claras. Então, por exemplo, no xadrez são os pontos que você faz. Se você capturar o rei, você ganha a pontuação máxima. Então, você consegue fazer com que o agente jogue contra ele mesmo, a IA, milhões de vezes, paralelamente, e ela vai aprendendo o caminho onde ela vai gerar essa maior recompensa. Isso é muito legal. Inclusive, nesses jogos, o Go e no xadrez, os Grandmasters, os melhores do mundo, falam que a IA fez movimentos que são absurdos quando a gente olha da concepção humana, com as décadas de aprendizado que tiveram, e isso é algo que acontece bastante quando a gente vê o aprendizado por reforço. Geralmente a IA vem com uma formulação eficiente que ela vai contra aquilo que a gente acreditava por vieses próprios ou por informações passadas, e isso é incrível, assim, eu acho.
e gosto muito. O segundo ponto que eu acho que é super importante é porque, como o Léo falou, hoje esse treinamento de LLMs eles têm as suas limitações. E uma delas, o grande gargalo, é essa questão de dados de treino, que treina em quantidade de dados absurdas. Então, se você conseguisse fazer essa inteligência geral que aprende sozinha por meio de experiências, digamos, você iria estar tirando um dos maiores gargalos hoje em termos de custo, de poder de processamento, computação também. Eu sou um grande entusiasta dessa ideia, otimista, gostaria muito que desse certo, mas inclusive, obviamente, o próprio David Silver não explicou como que eles iriam fazer isso também, porque quando a gente está falando de um ponto de vista de jogos, é bem claro assim, onde que você estabelece as pontuações, o certo e errado, a recompensa. Como o Léo falou, quando está numa inteligência geral que vai ali ajudar a pesquisar uma coisa no ramo da ciência ou da física quântica, esses caminhos para os pontos que você vai ganhar e coisas não são tão determinísticos, né? Eles são mais turvos. Então, a minha dúvida fica em como que eles vão conseguir fazer esse sistema fechado do sistema que vai pontuar a IA para ela saber que está indo no caminho certo. Então, acho que esse é o maior desafio aqui, mas toda a minha fé que isso dê certo, porque eu acho super legal. Assim. Tem um ponto aí que, sim, que eu acho interessante, é que a NVIDIA trabalha muito com o Digital Twin, né? Que é os que são ali os gêmeos digitais, ou seja, eu crio ambientes que imitam o meu ambiente real, né? E certa vez eu vi um modelo que eles estavam treinando, né? Que era eles são utilizados para robôs, né? Então o que eles fizeram? Criaram um cenário totalmente digital, onde esse robô aprendia a andar do zero, sem ser ensinado por reforço. Né? Então você vê ele tentando se levantar, tentando atingir o ponto de equilíbrio, e começa a andar todo torto ali, parecendo até um bêbado andando ali, pisando torto e tal, e de repente, depois de inúmeras milhares de tentativas, ele está andando e depois está correndo, e aí sim, né, depois que ele sai desse ambiente digital para ir para o robô, né, para um robô humanoide, que a gente sabe que tem muitos agora, é que aí sim ele já chega, digamos, pré-treinado, mas ele foi pré-treinado no ambiente simulado. Então eu acredito que esse tipo de recurso também vai acabar sendo utilizado, né? Primeiro eu vou testar esses reforços todos, quais são essas recompensas, talvez no ambiente de simulação, para tentar pelo menos encontrar o caminho, né, qual vai ser o caminho, e depois trazer isso para o mundo real. Né, então acho que eu acredito que pode ser um caminho aí, né? Eu fico pensando como que seria, por exemplo, uma aplicação de aprendizado por reforço no que a gente está acostumado a ver aqui de novidades de IA relacionada a LLMs, por exemplo, por serem modelos conversacionais, né, muito pautados ali na linguagem, e se a gente coloca duas IAs meio que com um comportamento adversário, né, uma fala, a outra desafia e tudo mais, a gente pode chegar no desenvolvimento de uma linguagem nova que a IA comunica com ela mesma de um jeito talvez muito mais eficiente do que a gente consegue comunicar na nossa linguagem humana, o que seria absurdo, assim, né? Se a gente imaginar uma IA conversando com a outra e só ela entende e a gente não entende, e eles são muito mais eficientes que a gente. Sim, bem Black Mirror, assim, né? E só uma coisa que eu me recordei aqui agora, o laboratório DeepSeek, responsável pelo modelo DeepSeek, ele também experimentou muito com aprendizado por reforço voltado para LLMs lá atrás, só que no caso eles faziam o sentido contrário, eles não descobriram como que eles excluiriam essa parte do treinamento inicial, então eles substituíram o processo de fine-tuning, que são aqueles refinamentos ao final do modelo, essa parte eles substituíram por aprendizado por reforço. E eles conseguiram focar muito nas escopos de linguagem que a gente tem uma clara definição de certo e errado. Então, no ponto de LLM ficou sendo coding, matemática. Então, assim, eles conseguiam avaliar claramente se o código rodava, se não, e nisso eles construíram um fluxo de aprendizado por reforço também. Então, com criatividade e vontade suficiente, talvez a gente consiga fazer, talvez que não substitua tudo, mas que pelo menos consiga baratear muito esse processo, a gente não precisa de tanto poder computacional, e a gente veja as IAs se desenvolvendo, saindo um pouco dessa curva da escala que a gente está acostumado hoje, que eu acho que abre portas para muitas outras empresas pequenas surgirem, outros competidores, coisas nesse sentido. Sim. Boa. Muito bom, pessoal. Acho que foi uma boa notícia para a gente começar, mas a gente tem mais 2 notícias separadas aqui para conversar hoje.
E a próxima é: mensagens revelam tentativa de acordo entre Elon Musk e OpenAI às vésperas de julgamento federal. Eu particularmente acho, acho que tem muitas questões, desde o processo em si, né, do Elon Musk, e o fato de estarem chegando em algum tipo de acordo agora. Não acho que existe uma legitimidade em totalidade ali. O que ele traz, ele faz sentido, né? Se a gente for pensar que como a coisa começou, por ele ter feito o aporte inicial e tal, mas hoje, até pela situação atual da OpenAI, né? A liderança que ela tem no setor, a expectativa de fazer um IPO. Então, assim, provavelmente, se a questão ali for ego, como parecia que era até um certo tempo, né? Aí depois entrou um valor muito alto envolvido. Essa negociação ela vai nos dizer realmente se tinha uma questão de ego mesmo envolvida, se eu estou fazendo porque eu acho que é certo, ou se eu estou fazendo porque ele o Elon Musk especificamente é o homem mais rico do mundo, né? Esse dinheiro não é pouco dinheiro, mas a gente sabe que não é algo que ele precisaria passar ou entrar num jogo complicado desse para poder receber se não tivesse mais uma questão de ego envolvida. Né? Vocês podem fazer um recap bem rápido aqui de como que surgiu essa confusão toda? Posso fazer um recap bem rápido e aí o Léo e a Thalita podem me complementar aqui, mas basicamente quando a OpenAI surgiu lá atrás, com a intenção de fazer uma IA responsável, ética e que fosse aberta, estipularam que os caminhos para o desenvolvimento de IA deveriam ser abertos e que todos contribuíssem de maneira igualitária, uma visão bem filantrópica assim. O Elon Musk foi um dos primeiros financiadores, eu não lembro quantos, eu acho que foi tipo assim, uns 30 e poucos milhões de dólares que ele investiu lá atrás, ele fazia parte do corpo de diretores também, e com o tempo ele e o Sam Altman, que estava ali também dentro do conselho, eles começaram a ter algumas divergências do caminho que deveria seguir, e eu sei que deu um racha lá, o Elon Musk saiu, depois comprou o Twitter, fundou a Grok AI, e começaram a se degladiar, tem várias na internet, se você procurar, tem várias e-mails, cartas que eles trocaram entre si, um acusando o outro de não estar indo pelo caminho moralmente correto, o outro falando que prometeu que ia ser uma abordagem open e não é, que é o caso da OpenAI hoje, que não tem muita coisa open, assim, digamos. Então começou a ter esse imbróglio, assim, financeiro, moral, ético, empresarial, e isso começou, acho que uns 2 anos atrás, e está indo se desenrolar agora. Eu acho que, assim, quando a gente olha a história por trás, a gente vê que faz sentido, né? O Musk fez o primeiro aporte ali, o investimento inicial e tudo mais. Depois houve, mais recentemente, muitas discussões ali sobre o próprio perfil do Sam Altman, né? O comportamento dele como líder, algumas características, assim, dele que chamaram a atenção nesse sentido, né? Mas hoje, dado que o Elon Musk tem a XAI, busca uma liderança também, tudo isso me parece muito mais formas de desacelerar o principal concorrente, desacelerar o principal concorrente para poder ganhar tempo. A gente sabe que dinheiro ele tem, pode investir e tem feito isso, né? Então, eu vejo muito mais como uma estratégia nesse sentido, até mais do que ego, eu acho. Porque se eles chegaram num acordo agora, nesse sentido, é porque já viram que, né, se for real isso, já viram que pode não fazer tanto sentido e às vezes pode até prejudicar os dois lados ali nessa corrida, né? Sim, então acaba virando uma espécie de disputa de poderes, vamos dizer assim. Então, acaba sendo algo bem mais complexo. Fato é esse que os fatos são, a IA surgiu com a missão de criar uma IA para benefício da humanidade, em algum momento essa coisa se degringolou, hoje a OpenAI vale, sei lá, centenas de milhões de dólares, e de Open não tem nada. Vale quase 1 trilhão, acho que é 850 bilhões de dólares. Bilhões. Então, assim, e não tem Open, né? Tipo, Open não tem nada. Então, um dos requisitos na parte judicial seria que a OpenAI abrisse também os seus códigos, bancos de dados, enfim. E aí, ironicamente, seria esse processo que faria a OpenAI realmente virar Open. Então, assim, a gente não pode dizer que não tem uma certa legitimidade no que está sendo pedido, porém, como o Léo e a Thalita, eu concordo também que aqui é puramente para debancar um competidor. Até porque se o Elon Musk tivesse
tão preocupado com questões filantrópicas de desenvolver a IA para o bem da humanidade, ele abria o código também da XAI, que é dele e não tem código aberto. Então, assim, acho válida a coisa, ainda mais ele como primeiro investidor, quando a missão era mudou e tentuplicou de valor, mas eu não caio nas conversas disso ser coisa moral ou filantrópica, não. Isso me lembra um pouco a época que eles fizeram uma carta, não sei se vocês se lembram, que houve uma carta pedindo para desacelerar o desenvolvimento da inteligência artificial, porque ela poderia causar problemas no mundo ali, né, causar alguns impactos, e o Elon Musk foi um dos principais ali a querer que isso acontecesse, essa desaceleração do desenvolvimento, e isso quando o Google e a OpenAI eram os únicos players disponíveis, né, os maiores e os que estavam evoluindo mais rápido. E basicamente ele queria só o tempo para colocar a empresa dele no ar e começar a concorrer. Então me parece algo parecido, assim, me lembra algo parecido com o que já aconteceu no passado. Ali. Sim. É difícil imaginar o Elon Musk sendo um filantropo que está preocupado com o bem da humanidade, né? Cá para nós aqui, acho que essa visão romantizada não combina muito com o perfil dele. Mas vamos ver o que vai dar aí, cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, a gente tem mais notícias para falar. E seguindo com a próxima notícia, relatório do governo americano revela perda recorde de 2 bilhões em golpes nas redes sociais. Que eu acho que é uma notícia que tem várias camadas aqui que a gente pode começar a explorar pelo viés ali de, talvez, das responsabilidades das plataformas, né, Léo? Assim, acho que a gente tá bem claro que a tecnologia está aí, está todo mundo utilizando, e talvez essa seja exatamente a questão, né? A gente primeiro tem o fato de que essas tecnologias estão na mão de todas as pessoas. Inclusive, recursos para criar deepfake hoje são baratos, né? Se a gente for parar para pensar, ferramentas com assinatura de $20, $30 por mês, te dá acesso a criar vídeos ali, né? Algumas têm recursos para proteger as pessoas, outras não. Mas o fato é que, mesmo que a gente tenha a pessoa física ali na frente utilizando esses recursos, a massa, né, esse conteúdo, ele chega na massa, ele sendo falso ou verdadeiro, através dessas plataformas que são as redes sociais. Então, quando, né, a gente tem um volume de pessoas numa incidência tão grande, como foi nesse caso americano, sinalizando que, inclusive, viram esses anúncios falsos em plataformas que são de uso comum de todo mundo, tipo o Facebook, por exemplo, a gente percebe que existe um problema ali a ser resolvido, que é por que a plataforma não tem um mecanismo para identificar se um produto que está sendo anunciado, se ele é fraudulento. E talvez não esteja nem identificar o anúncio em si, mas identificar o anunciante. Né? Talvez identificando melhor o anunciante, eu garanto ou diminuo a possibilidade de que os anúncios sejam fraudulentos. Mas, com certeza, né, como a gente conversando aqui um pouco antes, o Ciro comentou, né, o dinheiro que entra do anunciante, né, que mantém essas coisas nesse formato. Ele ainda deve fazer uma diferença. Então, vamos pensar que, e eu acho que eu já vi pesquisas sobre isso também, e algumas estatísticas, se a Meta cortasse totalmente tudo que ela identifica como fraude, o faturamento deles ia cair numa proporção considerável, eu diria. Né? Então, eles não podem simplesmente ir lá e cortar isso, porque os acionistas não vão ficar felizes ali, mas, ao mesmo tempo, também não tem nenhum plano de fazer isso de uma forma que resolva para ambos os lados, né? Que a gente tenha uma população mais segura e os acionistas também sem problemas ali. E a gente sabe que, do ponto de vista social, qual lado que a gente vai escolher, né? A gente vai ficar do lado do povo, né? Obviamente, e os acionistas têm que resolver o problema deles ali. Ciro, você tinha comentado antes da gente começar a falar sobre essa notícia? Sim, cara, aqui é um tópico sensível, como o Léo comentou. Se a gente for começar a exigir que as plataformas avaliem retroativamente todos os anúncios que estão lá, talvez acabe piorando a situação para pequenos anunciantes que talvez estão fazendo o primeiro anúncio da vida, alguma coisa que talvez caiam algum desses gatilhos de não legitimidade, uma coisa do tipo. Mas o fato é que não dá para ficar do jeito que tá. Isso fere a credibilidade da plataforma como um todo.
Então, assim, hoje, por exemplo, hoje eu não me sinto seguro de comprar coisas pelo Instagram ou pelo Facebook, assim, muito não. A não ser que eu veja que é, tipo assim, vem de uma página que tem muitos seguidores, eu vou lá, vejo os comentários, então eu, Ciro, pessoa física, eu tenho as minhas checagens para verificar a veracidade de algo. Agora, por ser um ambiente que eu entendo como uma coisa hostil, assim, que tem muitos golpes e coisa acontecendo, eu tomo esses cuidados. E aí, se provavelmente eu estivesse vendo um novo vendedor, um novo anunciante fazendo seu primeiro post de uma loja de blusa pequena e tal, não sei o quê, eu ia achar que era um golpe. Ia estar com pouco seguidor, ia estar com pouco comentário, pouca avaliação. Então, eu acho que isso fere o próprio ecossistema que a plataforma tenta criar. E aí você começa a fazer com que só consiga vender quem já está vendendo, quem já tem muita avaliação, quem já é visto como um negócio legítimo. Então, acho que mingua o ecossistema como um todo. Acho que o marketplace é muito ferido, assim, nesse caso. Eu sei que tem alguma coisa do Community Decency Act, que fala que não dá para você responsabilizar plataformas por conteúdos pagos de terceiros e tal, mas eu acredito que isso tenha que ser revisto. Como o Léo comentou, o dinheiro que entra, que é o custo do golpista, quando ele fala, eu vou gastar $500 aqui para anunciar e eu vou ganhar $10.000 num golpe. Esse custo de $500 é o lucro da plataforma, né? Então, assim, eles também não têm todo esse interesse, acredito, de averiguar, assim, firmemente o que está entrando, mas outras plataformas já fizeram isso, inclusive plataformas financeiras. Acho que o PayPal já teve algumas medidas nesse sentido de verificar a autenticidade da pessoa ou da conta, coisa nesse sentido. Então, acho que é o caminho, caso essas redes queiram manter o ecossistema delas minimamente saudável. Porque senão, daqui a pouco, esse número acho que superou. O governo dos Estados Unidos inferiu, acho que $1 bilhão em golpes perdidos no ano passado. Então, assim, se isso for crescendo, acho que vai correr para desabamento da plataforma como um todo, porque a credibilidade vai pro chinelo, assim, sabe? Exato. E se a gente for pensar em AI literacy, né, que a gente já falou algumas vezes aqui, aí pensando um pouco em aplicações de golpes relacionados a IA, porque isso atribui um nível de complexidade e veracidade ali, aparente das informações que estão ali no golpe, que antes a gente não tinha, né? Então os golpes estão ficando cada vez mais avançados e como muita gente não tem esse nível alto ali de AI literacy, até quem tem pode estar sujeito a esses golpes, imagina quem não tem. Fica difícil de diferenciar o que é verdade, o que é mentira, e as pessoas acabam caindo em golpes de uma maneira mais fácil. E no final das contas, se não tiver uma pressão regulatória aqui para organizar um pouco essa bagunça, a tendência é que, bom, a plataforma ganha dinheiro com o anúncio, as empresas de IA ganham dinheiro com a geração do conteúdo golpista. O único que perde é o consumidor, né? É o integrante da plataforma ali que pode cair em golpe ou fica toda hora se sentindo inseguro ali sobre se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. Então, acho que com essas discussões que estão evoluindo também sobre temas regulatórios relacionados à IA e também relacionados a redes sociais, a esperança é que isso melhore um pouco, até para a gente não ficar tão exposto assim a esse tipo de fraude. E Fala acaba aí, Thalita, virando você ia que comentar. o consumidor final ele tem que ficar 100% do tempo em alerta para identificar ao máximo se é um golpe ou não é. Então, como o pessoal comentou, essa falta de, vamos colocar assim, uma verificação de 2 fatores acaba impactando muito. Exemplo, o marketplace ali do Facebook, ele tem algumas coisas de quanto tempo a pessoa tem aquele perfil e tudo mais, só que para publicar em si tem um tempo de moderação, mas nenhum tipo de validação, se é algo verídico ou não. Então, até entra um custo adicional para as plataformas ter essa infraestrutura bem definida, então ter todo esse processo de segurança bem estabelecido. Então, acaba sendo, de certa forma, uma via de mão dupla. Alguém ganhando de um lado e alguém perdendo e muito do outro. Boa. É isso, pessoal. Acho que essas eram as notícias que a gente separou para hoje.
Muito obrigado, Thalita, muito obrigado, Léo, muito obrigado, Ciro, pela participação de hoje, e obrigado também pelo time que fez a curadoria de todas essas notícias aqui que a gente comentou com vocês. E agradeço a participação e até mais. Semana que vem tem mais. Valeu, Até pessoal. lá. Tchau, tchau. Tchau.